Então, hoje é o primeiro dia, de fato, que nós vamos iniciar o estudo do livro Despertar do Espírito. Fizemos uma rápida introdução no final do estudo na semana passada, mas hoje nós voltamos à introdução do livro para fazer a conclusão dessa introdução. Então, vamos aqui, primeiramente, fazemos a abordagem do texto de Emmanuel, com comentário à passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 2, do livro O Evangelho, as cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel. Transformar-se-á um cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Inclusive, esse texto, ele às vezes pode até se conflitar com um ponto de vista pessoal que muitos de nós podemos ter, de que o que vale é como você de fato está se expressando, como se diz, pondo no dia a dia, na sua maneira de agir, aquilo que você acredita. Porque vejam que fato curioso, transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos. Não adianta querer aparecer o que você ainda não é. E você só consegue ser algo que você já trabalhou interiormente, na sua área mental, emocional, para depois se expressar no campo material. Porque às vezes nós vemos aquele comentário precipitado quando se diz: falar é fácil, eu quero ver fazer. A questão é que antes do fazer, tem todo um trabalho na área dos pensamentos, da sensibilização, do próprio ato de falar no bem, para depois se expressar, de fato, de uma forma segura e convicta no mundo material, né? nos fatores externos. Mas de tal modo que para se expressar com continuidade, com estabilidade no campo das formas, é preciso já estar bem trabalhado no campo mental, emocional, sentimental da criatura. E é por isso que, voltando aqui ao texto, Emmanuel diz: transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Então, o primeiro trabalho que nós temos de fazer conosco mesmo é a mudança interior o mais profunda possível, para, a partir de todo um campo de trabalho mental, espiritual, vivenciarmos aquilo que de fato já aderimos no coração. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. E aí vem o desdobramento desse fato. É de que, na medida em que nós vamos trabalhando de forma profunda a nossa viver de psíquicos, mentais, e começamos a vivenciar esse esforço, é necessário o estabelecimento de um campo de constância, de continuidade, aonde os dois lados vão sendo trabalhados. A ampliação da nossa maneira nova de encarar a vida e o esforço de vivência daquilo que nós já aderimos em termos de convicções novas. Mas de maneira nenhuma querer aparentar aquilo que ainda não trabalhamos intimamente, porque senão estaremos sempre reféns dos fracassos e das quedas que vêm adiante, consequência de não ter havido, de fato, um trabalho de renovação interior em primeiro lugar. Que, aliás, é o que nos leva a esses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que é toda uma proposta de conscientização, de despertamento espiritual, para que, encarando a vida sob novos prismas, sob uma nova maneira de ver, como inclusive é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, ponto de vista, a gente passe a ter uma nova e definitiva forma
de interagir com o mundo material. Então, voltamos aqui à introdução, à apresentação, que tem o mesmo título do livro, O Despertar do Espírito. É novo em termos espirituais, porque chegou a nós no ano 2000. 2000. Esse livro está com 19 anos. Da série psicológica, ele é o 10º livro, porque nós não estamos seguindo de forma de publicação esse estudo. Então, nós já vimos o Homem Integral, o Ser Consciente, vimos autoconhecimento e vimos, por último, deixa eu ver a última obra, Plenitude. E a última obra que foi Plenitude. Agora nós estamos na obra Despertar do Espírito. Essa obra nós temos para vender aqui no Bezerra de Menezes, com 20% de abatimento. Essa obra fica por R$25. Vamos então para a introdução dela. Pode pegar uma levar, se eu não tiver, eu posso resolver. Pronto. Depois, o importante é assim, você leva um novo. Se você já tiver lido, você devolve. Se você tiver ele em casa e não tiver lido, aí você fica com ele para aprender a ler. Para aprender a ler, o presentear alguém. Se você tiver em casa e chegar e você dizer, eu li, está aqui, eu li o livro, tudo bem. Agora, se você chegar em casa, o livro está lá intacto, você diz, pronto, vou ficar para ver se eu de fato leio. E aí não devolve. Não, mas eu estou assim porque eu faço o Evangelho com o livro de João. Certo. Eu já fiz como integral, mas vai ser fácil. Vai ser fácil de você. Certo. E você ir lembrando, quando a gente for agora tratando dessa introdução, vai se tornando mais fácil. Ela tem um linguajar parecido, né? Ela muda as palavras, tudo, mas a essência é a mesma. Né? Aí... O linguajar, a abordagem é um pouco diferenciada, mas a essência é a mesma. Sem dúvida. A essência é a mesma. É a transformação do indivíduo. É esse ponto com Deus. Então ela sempre está focando nesses 3 pontos. Agora o linguajar, né? É porque essas obras, elas periodicamente mudam a capa. De tal modo que eu disse, brincando, algo que já aconteceu comigo. Lá pelo ano 2000 mesmo, eu já comprei livro de João Neves de lê-lo todo. 3 anos depois, terem publicado de novo, mudando a capa. E aí eu já tinha lido outros após aquele. Essa obra não li, a capa nova. Já fazia alguns anos que eu tinha lido. Eu comprei de novo. E quando eu comecei a ler de novo e grifar, eu falei, eu já li, eu já estudei esse livro. Quando eu li, eu já tinha um livro, mas com outra capa. Então, pelo menos você pode ficar com a capa nova. Né? Compre o livro, quando olhar, tem um livro com 2 capas. Então, automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador dos sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui. Perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devora. Parece até umas palavras meio duras, mas é a pura realidade sintetizada aqui por Joana de Ângelo. Primeiro, quando ela diz automatizado pela mídia que o comanda, é uma maneira moderna de dizer aquilo que, por exemplo, Paulo já dizia na sua carta. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque desde aquela época as pessoas eram prisioneiras do jogo dos sentidos e da ilusão da matéria, muito mais nos dias de hoje. Então, na verdade, as pessoas são comandadas, são escravas da mídia e dos interesses materiais. Representa bem aquilo que foi colocado simbolicamente no filme Matrix, né?
onde as máquinas sugavam as energias dos seres humanos. E, na verdade, as nossas energias, da grande maioria de nós, é sugada em termos de envolvimento com o materialismo no jogo das ilusões dos sentidos, da entrega aos vícios e aos desequilíbrios morais. E aí diz, oferecendo-lhe o tóxico embriagador dos sentidos. Veja, tóxico embriagador dos sentidos. Vem a nós através do envolvimento com os novos meios tecnológicos, né? As redes sociais, a mídia. Esse livro, mesmo sendo do ano 2000, já abordava de forma categórica o tipo de embriagadez, de vício. E a gente sabe que, de fato, nas várias linhas de divulgação que a mídia tem atualmente, é estabelecido via as redes sociais, por determinados tipos de filmes, onde não consegue mais controlar a vontade. O ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. O sentido aqui, ao mesmo tempo, é figurativo e quase literal, porque há muita gente que, por exemplo, é preso de colocar fotos e filmagens no Instagram, no Facebook, em outro lugar, mas preso mesmo. Se todo dia não colocar fotos pessoais, onde está o que fez, etc., não se sente bem. Até o momento que faz isso. Pois não, Geraldo. Eu lembrei da minha sobrinha, ela, se ela for no banheiro, ela postou foto. Se ela estiver em qualquer lugar e ela chegar, ela vai ter que tirar uma foto no status. Quer dizer, às vezes eu até reclamo com ela, digo, mas por que tu faz isso? Até a sua tempo, se alguém chegar, às vezes eu fico questionando para ela. Como é que você, às vezes, você quer fazer alguma coisa, se você mesmo está se mostrando, quer que as pessoas não critiquem, não falem, né? Aí eu digo, poxa, isso tem limite, a gente tem que ter limite sobre isso aí. Você está sendo dominado por esse vício. E ela, não é porque eu domino. Em verdade, isso hoje em dia já está sendo até tratado em terapias com psicólogos. Porque é uma coisa de tal maneira dependente que, se a pessoa, por exemplo, ficar sem internet ou algo assim, ela fica como alguém que naquele dia não pôde tomar um alcoólico ou uma droga. Vai ficar agitado, vai ficar ansioso, e não vai entrar numa ansiedade já caracterizadora de uma dependência. E a pessoa tem que se vigiar muito para não adquirir esse vício. Mas o pior é que tem muita gente mesmo sendo dominada por isso. Bom, continuando, acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social e poder, elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade não lhe vai além de tudo quanto fere os sentidos e os sacia. Então, é uma sociedade onde os padrões de metas e de objetivos se limitam totalmente à vida sensorial, à satisfação dos sentidos físicos. E isso faz com que o espiritual sejam colocados de lado. Enquanto isso, refugia-se nos conflitos que evita exteriorizar, dissimulando a realidade em que se debate, nas fugas espetaculares do exibicionismo e da luxúria, da soberba
e do campeonato da extravagância, constatando-se irritadiço, insatisfeito e atormentado. Então, muitas vezes por trás de tudo isso está meios de fuga a conflitos pessoais, psicológicos que a pessoa vivencia. Por trás, por exemplo, de alguém que tem que estar se exibindo em fotos, como Geraldo citou, há por trás uma deficiência, uma carência em termos emocionais e de equilíbrio psíquico para ela. Muitas vezes esse sintoma é apenas a camuflagem de tentar não autoconhecer-se e não perceber a razão que leva àquele tipo de padrão de comportamento que, na verdade, é um verdadeiro anestésico. Aí, no caso, também a questão do exibicionismo, da vaidade, né? Exatamente. No caso mesmo de estar se mostrando em fotos, em filmagens o tempo todo, ali já se expressou um condicionamento para estar sempre se exibindo. E o pior é que a própria mídia, você vê, a gente não deixa de ver, a gente mesmo querendo, a gente tem que ver. As novelas aí, excitando os jovens a usarem dessa artimanha. Por quê? Tem a novela aí, a das outras, por acaso, e tem uma moça que ela irricou com esse negócio de like, de curtidas, de postar foto e o povo dá seguidor e tal. E já tem outra que quer ser do mesmo jeito dela e está prejudicando a mãe, está querendo dar um golpe financeiro na mãe para poder se bancar para chegar a esse patamar também. Quer dizer, são pessoas que estão ficando alienadas a esse tipo de coisa, de comportamento. Isso aí é uma pura realidade, que é o que a gente mais está vendo. E veja, o retrato de tudo isso se caracteriza quando as pessoas, essas que agem assim, habitualmente são insatisfeitas, atormentadas e irritadas. Então, esse conjunto de sintomas emocionais negativos evidencia que aquilo ali está sendo meio de fuga, de disfarce de conflitos, os quais a pessoa não está conseguindo lidar. Agora, sabe o que eu acho incrível? Uma televisão tem a repercussão que tem amor, mas já teve vários absurdos mesmo. Incentivar para esse lado negativo, quer dizer, é só nessa novela mesmo que tu falaste, né? Tem um que comete assassinato, que é pistoleiro, que mata as pessoas, como se aquilo fosse normal. Aí passa uma normalidade que não é normal. Quer dizer, ao invés de procurar alguma coisa assim que busque o espiritual, que busque o bem, que busque uma coisa enriquecedora, que incentive esse lado, não, é só pelo lado pervertido. Traição. A questão toda é que a mídia, ela, ao mesmo tempo, ela projeta isso e, ao mesmo tempo, ela é alimentada pelas pessoas que sintonizam com isso. De tal maneira que, se ela fosse investir em termos de programas edificantes e outros, essa mentalidade que está aí fora predominante é que ficaria contrária a ela. Veja que coisa. Porque se estabelece um ciclo vicioso, onde um alimenta o outro, onde o fato das pessoas não terem maturidade para despertamento espiritual querem entretenimento para os sentidos. E aí a mídia chega e dá a elas o que elas querem. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, acaba gerando um ciclo vicioso, que só vai ser quebrado a partir do despertamento individual das pessoas. Isso que nós estamos tendo aqui é que, multiplicado, faculta as reais mudanças. Não se pense e nem se tem expectativa para a mudança proveniente da mídia.
porque a mídia retroalimenta quem sintoniza com ela. Então, só à medida em que grupos de pessoas vão despertando para os valores espirituais, investindo nisso, é que há possibilidade real de mudança. Mas eu acho assim, atualmente, é uma opinião pessoal. Quando a coisa é de qualidade, feito por um bom roteirista, uma novela que tem uma história, tem a sua sequência normal, mas bem feita, eu acho que agrada a maioria das pessoas. Por exemplo, a gente sabe que o mal ele prevalece por quê? Porque ele aparece logo, né? O bem é caladinho quietinho. Mas, por exemplo, quando você vê no programa, só uma hipótese, assim, só um exemplo, de uma pessoa fazendo um ato do bem, aí vem assim uma pessoa muito sacrificada, que cuida de crianças, ou uma professora, assim como às vezes tem um programa de Luciano Huck, ele dá aquelas ajudas. Eu acho que aquilo ali estimula de volta. Muitas pessoas gostam de assistir aquilo, de ver a pessoa numa situação que era precária, podia ser ajudada, ter um estudo, ter isso. Aí eu estou dizendo, não exatamente só em cima desse tipo de coisa, mas de coisas edificantes. Eu acho que isso vai aumentando o leque para as pessoas pararem e pensarem também. Porque teve uma atitude de um rapaz que pegou umas flores e as pessoas iam passando por ele e ele comprou as flores de uma senhora muito necessitada e ele entregava a flor a cada pessoa. Quer dizer, um gesto simples, mas ao mesmo tempo fraterno. Né? Coisas pequenas assim, que alimentem esse lado positivo, porque todo mundo tem um lado bom. Então, que estimula esse lado bom da gente. Só estimula. Inclusive, tocando na questão para o contexto desse estudo que nós estamos tendo, nós mesmos, se não estivermos trabalhando bem essa questão do despertamento espiritual, de busca do si, né, de percepção do eu profundo, o que vai ocorrer conosco, que aliás ocorre, infelizmente, com grande parte ainda de espiritistas ou não, porque isso independe de religião, é o quê? É estar em um movimento religioso ou espiritual, aonde mantém uma saída desse padrão da mídia materialista, mas conservando um certo nível de insatisfação pessoal. Está no centro espírita ou está na religião? Tá, mas não está tanto assim. Dentro de si ainda existe uma série de fatores conflitantes que faz com que, mesmo estando, no nosso caso, numa reunião espírita, isso não lhe seja tão gratificante. Então é preciso, e aí eu enfoco mais para nós mesmos, que a gente esteja dentro do contexto espiritualista, de despertamento, de percepção da ilusão do materialismo, mas num ponto no qual a gente de fato esteja se sentindo muito bem com essa nossa escolha nova de viver. Porque a gente é envolvido por um mundo materialista, mental, psíquica, espiritualmente, do qual, se a gente não estiver bem afinado com a gente fica alimentando um certo nível de desassossego, de conflitos internos, de não se sentir tão bem na maneira espiritual na qual está tentando viver, e aí isso é um mal. Pois não, Roseli? Pegando um dado que ela falou, o que você falou no início, se trata do que você disse, né? Lá na primeira apresentação. E você realmente mudar primeiro roteiro, porque assim, quando eu assisti Irmão Sol, eu já estava assistindo uma Tereza, aí eu vi que o estudo estava me desgradando, para chorar. Porque assim, quando você vê filmes dessas pessoas que se doaram totalmente, você começa a se questionar, né? Tipo assim, poxa, eu reclamo tão pouco e faço muito menos. Eu acho que é por isso que as nossas produções que traz para você motivações boas ou incentiva você a pensar, faz com que isso incomoda. Então você prefere ver uma ilusão, como o Soares disse, uma ilusão da mídia, de tudo é perfeito, que a vida fulana é perfeito, porque você está com uma realidade profunda sua. Qual a sua necessidade de mudança, né?
você precisa mudar e o que você precisa buscar para se sentir, digamos, de consciência mais tranquila. Aí eu acho que isso mexe muito com a pessoa que termina querendo ficar no mundo e todo mundo está. Tem um negócio, só para encerrar e precisar de oportunidade, aí para não interromper muito. No YouTube, eu assisto no YouTube muitos programas assim, que a gente, quando a gente aplica, né? Não é a televisão que é aqui de posto, tem que ser isso, né? Aí tem um no YouTube assim, cadê aquelas pessoas que fizeram sucesso na parte artística, na parte musical, tal. Aí você vê depois daquela pessoa, né? Está mal, está fundo, tal, e vem numa situação precária. Aí isso eu acho que é um choque de realidade para a gente. Para a gente ver que a vida não é um glamour e que as pessoas não são tão diferentes do que a gente imagina. Aí eu estava vendo aqui na aula do Timóteo, que era uma pessoa vaidosa, uma pessoa assim, polêmica, saindo 3 meses de uma luta bastante, teve um AVC, com 15 quilos a menos, envelhecido, com 32 anos, numa cadeira de roda, mas a vida estava agradecida. Quer dizer, foi uma doença que eu gravei bem isso, e acho que você já comentou isso também, e o meu médico falou isso também para mim. Isso, olha, a doença é uma educação para o espírito, é um mal aparente. Você pensa que está tendo aquele mal para sofrer, mas não. Ela tem um lado benéfico. Então, às vezes, uma doença, uma intercorrência que acontece com a gente lamenta muito, a gente não aceita, mas aquilo é positivo para o nosso crescimento. A gente precisa daquela fase, de vivenciar aquela experiência. Aí, de vez em quando, eu gosto de ver essas coisas assim, para ver o significado da vida. Que a gente se apega tanto a isso, essas coisas materiais, essas coisas secundárias, como o João falou, que são coisas secundárias, e que são transitórias. E a gente tem esse apego por quê? Porque a gente sofre a influência, não deixa de sofrer do meio. O meio que a gente vive é o meio mais materialista. São poucas pessoas que buscam o espiritual. A não ser aqueles que a gente não fica aqui, por exemplo. A gente está aqui no centro. Mas veja, quantas pessoas tem aqui hoje? Buscando o espiritual. Quantas pessoas estavam fora que podiam estar aqui? Né? Mas aí o que é para a gente ser uma semente, a gente ser um exemplo. Para a gente mesmo, para o crescimento da gente, e através das nossas atitudes, não das nossas palavras, não. E falar bonito, muita gente sabe falar. É a atitude que conta, eu acho, que conta mais que palavras. O nosso comportamento, a gente fazer uma divulgação pela nossa conduta. Agora, se cada um fazer esse trabalho, né? Bom, não é que eu agora virei santa e voltando aqui ao texto dessa introdução, os grandes movimentos de massa, invariavelmente, repetem o espetáculo romano do circo, oferecendo divertimento e desvio dos objetivos existenciais, como um ópio, proporcionador de prazer e esquecimentos momentâneos para um despertar posterior em combustão de maior desespero. Vejam que comparação. Despertar ou desertar? Para. Bom, muito bem, Luciana. Vamos aqui ratificar com convicção o item. Um despertar posterior. Então vejam a comparação que é feita. A comparação de que o que ocorre hoje, em termos de perspectiva do materialismo, é um envolvimento semelhante àquele que havia nos circos romanos. Isso prova que a evolução tem sido mínima. Porque se não houvesse público, exatamente, não haveriam, exatamente. Em verdade, quando nós lemos em livros de Emmanuel, de André Luiz, retratando a infinidade de espíritos que não logram despertar no plano espiritual, porque não tem condições de interagir lá em termos proveitosos, a gente às vezes se espanta, quando na verdade é a consequência mais natural de uma infinitude de reencarnações a passo de tartaruga, onde a evolução é mínima. Os grandes líderes religiosos, os espíritos iluminados do qual Cristo foi o maior de todos, o exemplo maior,
veio justamente para dar uma balançada, para acordar a humanidade adormecida. Mas essa humanidade tem insistido em não querer acordar. Então, esse grande oferecimento da mídia, em termos de divertimentos, de entretenimento, acaba sendo uma forma intencional de desviar o homem da busca dos seus reais valores, os espirituais. E faculta, como aqui é colocado no final, uma espécie de ópio, de droga, que proporciona um certo prazer dos sentidos, mas que deixa o espírito alienado da sua verdadeira natureza. Estiolados os seus sentimentos, que se fizeram pastos para a sensualidade, o desperdício e o abandono de si mesmos, buscam aflitos soluções mais compatíveis com a hora grave, reconhecendo a duras penas a equação para a problemática do espírito que é. Então, o que há por trás de tudo isso que é o envolvimento produzido pela mídia é tornar as pessoas um verdadeiro pasto, alimento para os desequilíbrios de ordem sensual, onde o abandono de si mesmo em termos espirituais se expressa e as pessoas se tornam objetos do que, em termos espirituais, a gente chama de vampirismo, de roubo das energias. Como é que está em nível de desenvolvimento esse roubo de energias para as pessoas hoje em dia, vinculados aos desequilíbrios da sensualidade, dos próprios vícios mesmo, do alcoolismo, da droga, a adição e outros, aonde por trás há toda uma população espiritual que explora essas energias. Eu ainda me lembro aqui daquela figura colocada no filme de Matrix, onde diz assim que as pessoas estavam como pilhas, alimentando energicamente as necessidades das máquinas. As máquinas ali, se a gente comparar com a espiritualidade inferior, obsidiante das energias dos encarnados, é a expressão legítima do que o filme coloca. Porque as pessoas tão fáceis, o próprio abandono delas mesmas em termos espirituais, se colocando como escravas de serem subjugadas, vampirizadas e obsidiadas. Pois não. À vontade. Eu estava assistindo e ao mesmo tempo estava com tranquilidade, mas estava frio. E parei até para prestar atenção, não lembro agora da palestrante, mas foi na TV muito maior. Ela falando sobre o Evangelho do Mar. Ela falou sobre a ligação da teu no Evangelho do Mar. Ela disse assim: quando a gente faz o Evangelho do Mar, e por exemplo, tem uma pessoa amiga nossa, próxima, a gente faz a oração para aquela pessoa, ou o próprio sofredor, ela diz que atrai, porque a oração é uma luz, atrai os espíritos que acompanham aquela pessoa que está no processo, vamos dizer assim, obsessivo, para seu lar, que não é o local adequado para você fazer a oração para esse tipo de coisa. Eu nunca tinha ouvido esse comentário, que ela diz que essas orações é para ser feitas no centro espírita, porque tem uma equipe espiritual que vai se incumbir e passar aquela lei, aquele auxílio para aquele espírito, desde que ele tenha conhecimento, mas que não se deve fazer no lar. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, porque me parece, de certa forma, um exagero com uma certa falta de lógica. Pelo seguinte, veja, primeiro de tudo, nós somos acompanhados espiritualmente em todo lugar, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Mas o que é que ocorre? Para que haja uma influência negativa em termos obsessivos,
é necessário haver uma certa afinidade, inclusive no campo das provas que a pessoa tem de passar. Mas uma coisa é certa, é que só através das comunicações ostensivas, através de um médium, é que, como é feito nos centros espíritas, essas entidades podem ficar no centro espírita para depois serem amparadas e assistidas, mas não na realização do Evangelho no lar. Porque colocada nesse enfoque que tu citaste, coloca as pessoas até com certo medo de fazer o Evangelho no lar. Dizer, eu vou fazer o Evangelho no lar que vai atrair todos os espíritos, amigos ou inimigos meus, para dentro de casa. Vê, olha a história, como é que fica. Eu acho que faltou um certo nível de ponderação. Porque o que prende em termos magnéticos, em termos fluídicos, é um espírito ter tido contato com aquele ambiente através de um médium ostensivo, e mesmo que aquele médium saia, aquele ambiente fluídico fica como um ambiente que prende magneticamente o espírito, principalmente quando é uma casa espírita, para socorro e ajuda, mas não dentro de casa. Eu nunca vi uma história dessa. Mas é assim mesmo. Na verdade, veja, era muito bom que quando a gente falasse, comentasse pontos de vista pessoais, isso ficasse bem claro de ponto de vista doutrinários. De tal forma que quando a pessoa estiver colocando algo que é novo, ela diz, estou falando com base em tal obra que foi publicada e tal. Aí ela tem um respaldo. Mas se a pessoa traz um ponto de vista novo, que ninguém viu antes, e não coloca um respaldo, era muito positivo que a pessoa dissesse que é opinião pessoal. Quer dizer, no meu ver ocorre isso. Pois não, Rosalie. Quando a gente tem aqui na casa, que faz o evangelho, quando é convidado, né? A gente, na mesa, sempre une, né? A casa do grupo, de evangelho lá, que a gente vai para a sua casa e faz o evangelho para que você tenha noção de como é, para dar as suas dúvidas. Antes, a gente sempre faz uma preparação, antes é sempre dito mesmo, não importa o que você sinta na hora. Não é para haver nenhum tipo de comunicação, não é para haver nenhum tipo de manifestação, nem sequer tocar em assunto nesse sentido. Para ali fazer o evangelho, ler a palavra, tem aquele momento de trocar de forma assim, diálogo, mas nunca nada nesse sentido. Porque às vezes a nossa família realmente convida a gente nem pensando nisso. Exatamente, o cuidado é não transformar o Evangelho no lar numa reunião mediúnica, exatamente por causa daquilo que eu havia citado. Se um espírito se comunica e é um espírito perturbado, aí ele está na psicosfera daquele ambiente em casa, e aí pode realmente gerar um problema. Mas aí porque não se fez o que prescreve o Evangelho no lar, que é evitar comunicações mediúnicas durante o Evangelho. E eu já ouvi falar também que o Evangelho no lar, ele beneficia sem méritos em todo lugar que ele lá está fazendo o Evangelho. Exatamente. As pessoas já estão recebendo frutos positivos. É verdade. Eu já vi isso assim, várias vezes. Isso não é verdade isso. Exatamente. Mas continuando aqui, o ser humano é uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Qualquer tentativa de reduzi-lo aos equipamentos meramente orgânicos, sob o controle dos neurônios cerebrais, não atinge os objetivos a uma compreensão de sua realidade. Então, essa observação que é colocada é no sentido de que, de fato, o ser humano só logra realizar-se de forma harmoniosa e equilibrada, levando em conta o fator principal dele, que é o ser espiritual, né? Em um período de passagem pelo mundo material. Porque essa última observação aqui, qualquer tentativa de reduzir aos equipamentos meramente orgânicos, é o que o mundo materialista faz.
Na perspectiva do mundo materialista, nós somos corpos condenados à sepultura, por um rápido período no qual vai usufruir parcamente a satisfação dos sentidos, enquanto as doenças não chegam e a morte certa. Esse é o ponto de vista do mundo materialista, quer seja dito de forma explícita ou não, pela forma com que coloca as pessoas para se comportar ou se conduzir. Continuando, o conhecimento do espírito como realidade básica da existência orgânica faculta o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura carnal, etapa necessária ao processo da evolução, por cujo meio desabrocham os germes da sabedoria e do amor nele vigentes. Então, é fundamental o conhecimento do espírito como realidade básica da existência orgânica, facultando o entendimento dos objetivos reais que estamos na Terra para realizar e buscar. A tarefa da psicologia espírita, aí já entra no campo no qual nós iremos tratar ao longo da obra, é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais, dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, dos arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações da beleza, do ideal, da busca da plenitude. Então, o objetivo desses estudos, e que nessa obra nós estamos iniciando, é essa ponte entre a contribuição da psicologia convencional, né, dos grandes psicólogos, e uma ponte com os estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo uma ponte com o pensamento espírita. Então, o pensamento espírita, aí vai entrar a questão tanto da reencarnação como da imortalidade da alma no contexto no qual o espiritismo se expressa, que diferencia muito mesmo das modernas escolas de psicologia. É certo que muitos termos que nós estamos usando aqui, nesse estudo de Joana de Ângeles, já eram utilizados por Jung, por Carl Gustav Jung. Termos como individuação, termos como a busca do si, isso já era tratado por Jung. Só que agora ganha algum aspecto a mais de informação pelo contexto espírita, os quais, vejam, iluminam os desvãos, os abismos do inconsciente individual e coletivo. Como é isso? É porque, basicamente, para a maioria das escolas na psicologia, todo o campo de experiência humana é objeto à única existência atual. Nela, levam em conta o inconsciente atual, de onde é proveniente muitas fobias ou desequilíbrios que a criatura humana pode expressar, como também o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é formado pelo campo magnético e fluídico das mentes que pensam e já pensaram sobre a Terra. Então vocês imaginem que mesmo para a psicologia ela leva em conta que a gente está imerso no mundo que interage em termos vibratórios o pensamento de todos que já viveram na Terra e de todos que estão vivendo. Há uma influência mútua nessa área. Só que limita-se, como é colocado o termo, ao inconsciente coletivo. Já o Espiritismo nos dá uma ponte além, porque vem mostrar causas de diversos tormentos e conflitos
no passado reencarnatório, que transcende a influência do inconsciente dessa vida e de outras vidas, e que é a chave para a solução de toda a problemática que a criatura humana apresenta. Porque quer se queira ou não, seja qual for o distúrbio, o desequilíbrio, o tormento, né, a neurose que a criatura humana esteja apresentando, ela tem uma causa fundamental, à luz do Espiritismo. A causa é ela mesma, ou do passado dessa vida, ou do plano espiritual, ou do passado dela de outras vidas. Mas a causa fundamental está dentro dela. E é dentro dela que tem que ser resolvido, e não buscando saídas ou soluções externas. A descoberta do espírito alarga os horizontes existenciais, dando-lhes objetividade e funcionalidade, idealismo e libertação dos atavismos, da ignorância e da presunção que predominavam nos campos das experiências psíquicas anteriormente vigentes. Então, quando aqui é colocado que a descoberta do espírito alarga os horizontes existenciais, era exatamente aquilo que eu estava há pouco falando. É de que, na perspectiva espírita, a abrangência vai ao infinito do nosso passado encarnatório, aonde muitas vezes estão as causas do surgimento de determinadas fobias, de determinadas doenças, de problemas aos quais só se buscando através do entendimento da vida em termos espirituais e imortais é que se consegue encontrar a solução. Então, dando-lhes objetividade, funcionalidade, idealismo e aquilo que é mais importante, e libertação dos atavismos da ignorância e da presunção. O que é essa libertação dos atavismos da ignorância e da presunção? Os atavismos diz respeito a determinadas características e condicionamentos que trazemos do passado reencarnatório, a se expressar na vida atual, criando muitas vezes estados de conflitos, de depressões, de problemas outros, aonde a experiência encarnatória atual não tem explicação nenhuma, mas o passado reencarnatório da pessoa tem. E aí exatamente a bênção ou a possibilidade sublime que o Espiritismo dá quando nós nos tornamos abertos ao mergulho na busca do autoconhecimento, da autoavaliação, de perceber em termos de eu profundo uma distinção entre as necessidades máscaras que o próprio ego nosso apresenta e aquilo que de fato é importante para nós, para o nosso eu profundo. Quer dizer, na medida em que a gente vai trabalhando esse diferencial, é que nós encontramos a solução e a cura para uma infinidade de problemas pessoais que ainda carregamos. É claro que a solução absoluta de todos eles só vai se dar quando o Evangelho do Cristo estiver profundamente estabelecido no nosso eu profundo. Enquanto isso não ocorrer, nós podemos, através dos esforços possíveis, minorar ao máximo os desconfortos trazidos desses atavismos, dessas presenças de conflitos que a gente traz do passado e que muitas vezes mina e estraga as possibilidades positivas que o presente nos oferece, inclusive em termos de felicidade, de autorrealização, porque quando menos se pensa,
há muitos de nós nos autossabotando. E às vezes a pessoa começa a vivenciar uma situação que lhe parece tão boa que ela fica dizendo assim mesmo: eu não acredito nisso. Eu não mereço estar passando essa situação. E quando olha, a pessoa abre janelas de autossabotagem e começa a criar problemas onde não tem problemas. Originário de quê? De conflitos que vêm lá de trás, né? De experiências, de encarnações passadas, aonde, possivelmente envolvidos pelo materialismo, já sofremos para cachorro, já sofremos muito. Mas as marcas não foram resolvidas e elas vêm através do que aqui é chamado atavismos da ignorância e da presunção que a gente traz do passado. É preciso realmente uma abertura bem forte em nós para um trabalho de renovação profunda com base no Evangelho do Cristo, para que todos aqueles valores do passado sejam ressignificados. E quando eles queiram emergir, a gente esteja atento e perceptível para não permitir. Quando a gente estiver vivendo uma situação, vamos dizer aqui no caso, boa, e quando olha, vem emoções e sentimentos para sabotar, a pessoa perceber, dizer, o que é isso? De onde é que está vindo isso? Às vezes isso se dá na área dos relacionamentos pessoais, se dá na área dos negócios materiais, do trabalho material que a gente leva. A pessoa pode estar agora em um tipo de empresa que está dando muito certo, e lá dentro dela começa a emergir autossaboteadores, que vão criar hipóteses absurdas de medo, de fracasso, de que está assim, mas a pessoa está para ter uma falência. E quando olha, a pessoa começa a sabotar ela mesma. Pois não, Plínio, tu ia falar? Eu, assim, assistindo alguma coisa de física quântica, do universo, o espírito, na própria definição dos espíritos, que é o espírito, que é a nossa essência, e o que a gente pode entender que é uma centelha divina, né? É o que dá para a gente entender. A complexidade de tudo, eu acho. Por exemplo, você falou aí, eu vi nessa reportagem, que a gente interage com o que já passou, o que está passando, o que a gente é, o tempo não existe, né? Eu estava vendo uma reportagem de um médico famoso dos Estados Unidos, que fez várias previsões, e que ocorreram as previsões. Só que nesse século que nós estamos, as previsões que depois foi vista por outro comentarista que relatava, não tem muito a ver com o que a gente estava vivenciando, que é o período de transição. Uhum. Eu achei meio estranho os comentários, não achei muito lógico, muito racional. Mas eu acho assim, a complexidade do nosso espírito, o quanto é complexo tudo, e ao mesmo tempo é tudo tão complexo e tudo tão simples. Porque o que é que a gente precisa fazer? Se melhorar, praticar o bem para ter essa comunhão com Deus. Simples, né? O que a pessoa precisa para viver materialmente? Ter o necessário, o essencial. E a gente nunca se satisfaz com esse essencial. Quer dizer, a coisa está se mostrando a gente constantemente, né? Porque Joana, todo o livro de Joana sempre bate na mesma tecla. Você vê Emmanuel, sempre bate na mesma tecla. E a gente é tão resistente, tão endurecido, para entender coisas que são tão simples, que dão a resposta para tudo, para a nossa essência. Até para a gente ter uma compreensão maior do plano espiritual. Porque para a gente ter essa compreensão, a gente tem que ter uma certa evolução. A gente interagir com esse plano também tem que ter evolução. Porque não é simplesmente. A gente imagina. Eu ligo o espírito mais elevado, né? Eu digo assim porque vocês imaginam. Dizem que qualquer um de nós aqui já teve dezenas de reencarnações. A maioria delas foi no contexto do materialismo. No contexto materialismo, muitas vezes nós enganamos, traímos, roubamos, matamos. Enganamos muitas vezes.
sofremos consequências, mas enfrentamos as consequências do ponto de vista da matéria, de que quando morresse tudo se acabava. Entramos no mundo espiritual inconscientes, com o mínimo aproveitamento dessas experiências. Essas experiências não se apagaram, estão dentro do psiquismo nosso. Quando é agora, através da proposta espírita e do Evangelho do Cristo, nos é oferecido uma renovação profunda de valores. Mas a quantidade de autossaboteadores que a gente tem dentro da gente mesmo não é brincadeira. Cuja responsabilidade fomos nós mesmos. E que agora estragam, se a gente não tiver cuidado e vigilância, estragam tudo. Estragam porque estão dentro de nós como situações não resolvidas e que através da inconsciência na qual foi praticado, agora é que nós estamos tendo a oportunidade de fato de resolver tudo. Mas vai exigir muita vontade de querer resolver. Porque facilmente emerge do passado nosso, em termos de experiência infeliz, algum tipo de saboteador, de cobrança, de situação de sofrimento, e que agora, quando a gente está vivendo, possivelmente, uma época de bonança, a gente começa a achar que não merece, de que algo pior vai acontecer, de que isso, aquilo, outro vai haver, exatamente porque essas complicações do interior nossa não foram resolvidas. E aí a gente diz, como vão ser resolvidas? Se for para resolver uma a uma, é uma conta impagável. Né? Isso é uma coisa clara. Se os erros que a gente cometeu no passado, a gente tivesse que retificar eles, um a um, impagável. O que nos é proposto como solução possível e real é o máximo de esforço de vivência no campo do amor e da misericórdia, do perdão, da caridade, como forma ideal de resgate a todo esse passado. A forma ideal ainda é essa, e não a outra. Porque se for para a gente pagar item a item, a gente não consegue pagar. Promocional da mediunidade. E alguns trazem o pacote promocional da mediunidade, que é uma beleza. Vamos aqui para o último item dessa introdução, mas nós iremos, pelo tempo, ainda ver a introdução do primeiro capítulo. O nosso interesse é dar prosseguimento à nossa série de estudos psicológicos, à luz do Espiritismo, interessado em contribuir com um grão de mostarda para a equação dos sofrimentos que aturdem e derrotam inúmeras criaturas colhidas nas malhas dos testemunhos sem preparação moral ou espiritual para vencê-los. Então, concluindo a introdução, Joana de Ange diz que o interesse, dando prosseguimento à série de estudos psicológicos, é de contribuir um pouco para a equação dos sofrimentos que nos aturdem e que derrotam inúmeras criaturas. E a causa porque, colhidas nas malhas dos testemunhos, sem preparação moral ou espiritual para vencê-los. Essa preparação moral ou espiritual, que é dada a mãos cheias pelo Espiritismo, é aprofundado nesse estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então iniciar o capítulo A Busca, que é o primeiro capítulo do livro O Despertar do Espírito. A vida moderna, excessivamente tecnológica, com suas consequências desumanas, lentamente transforma o ser humano em verdadeiro robô, desnaturando-lhe os sentimentos que se convertem em automatismos repetitivos.
Então, começando esse capítulo, a busca, Joana retoma algum aspecto que foi trabalhado no início da introdução. A vida moderna é excessivamente tecnológica. É colocada isso como algo de consequências desumanas e que transforma o ser humano em um verdadeiro robô, né? Onde os padrões de condicionamentos e de automatismos acabam determinando e direcionando a maioria das atitudes que a pessoa faz durante o dia. Aonde a presença da consciência é totalmente anestesiada. Então a pessoa faz dezenas de atividades durante o dia sem a mínima noção do que está realizando ao longo do dia, porque faz de forma automatista. Aonde a presença em termos espirituais é nula e a pessoa está vivendo como um verdadeiro robô ou como um espírito encarnado, mas ainda adormecido, ou com a consciência totalmente entorpecida. Ô Soares, eu vou fazer até uma consulta. Aproveita e fazer uma consulta. Eu tenho um sobrinho que eu me preocupo. Não estou tão preocupada para me educar, né? Não posso fazer nada. O que eu podia fazer era você revelar com você. Mas ele faz parte da turma do nem estuda nem trabalha. Ele está com 19 anos. Está morando com meu pai, os pais separados. Agora no casamento, meio conturbado, aí se separaram. O meu irmão está com pessoas que não é adequadas, mas para ele é. Então a gente não pode ter filho, que é a vida dele. E esse meu sobrinho, o que é que faz? Ele dorme. Olha, eu sei, até 1h da tarde. Teve um dia que esse menino dormiu até 5h da tarde, eu pensei que o menino tinha morrido. Aí só se acorda para comer. Aí de noite, tem um homem que vai fazer exercício físico, vai para a academia, está pagando uma matéria só, no cursinho, e o resto do tempo que poderia estar estudando, está investindo na vida dele, como eu disse, só tem todos, você vai ter seu pai, você vai ter quem me sustente, você vai precisar ser uma pessoa independente e tal. Eu concordo comigo, vai continuar essa vida. Eu digo, meu Deus, o que fazer? Só alguma coisa acontecer na vida dele para despertar, né? Eu menino com 19 anos, eu estou com carro vendo que ele está levando a vida assim, sem valor, sem ter valores espirituais. Ou como você disse assim, né? No sentido de robô, de fazer a coisa ali, rotineiramente, comer, dormir, a necessidade básica. E não está aproveitando a vida. O que fazer quando a vida desce? Para que ela acorde para Jesus. Eu tenho que acordar para Jesus. É dito a nós que realmente só os processos reencarnatórios difíceis, que mais cedo ou mais tarde surgem, é que levam o espírito a acordar espiritualmente, né? Porque quando não há o esforço do despertamento pelo amor, vem a ajuda da dor como instrumento de despertamento. A questão toda é que, em termos de aproveitamento espiritual, só o tempo é que vai resolver. Principalmente quando a gente não pode analisar se é o caso, a ajuda dos próprios pais, onde houve o período mais eficaz para isso, que é na infância, na primeira ou segunda infância, porque depois que entra na adolescência, chega aos 19 anos de idade, até aconselhar é perdido. Aliás, é negativo. Porque quando aconselha aí é que faz o contrário. Porque entrou nessa fase, não adianta, não vai ser conselho. Conselho apenas é como se fosse um instigante para fazer o contrário. Melhor até não dá, porque realmente apenas impacta face o próprio período, que para a maioria de nós é o período da revolta e de contra tudo e contra todos.
Mas voltando aqui, a questão maior é quando nós mesmos, já que esse estudo é voltado para nós espíritas, mesmo estando usufruindo o benefício da mensagem do Consolador, temos uma vida ainda muito descaracterizada em termos de consciência desperta. E passamos a maior parte do dia agindo de forma sutil como robô. O que faz com que normalmente a gente não se enquadre aí? Veja só, primeiro, é estar de muito bem com a vida. É gostar do que faz do momento que está vivendo, do momento em que está interagindo no mundo material. Porque o que mais leva a pessoa a entrar para as atitudes automatistas é o presente, ou aquele momento em que ela vive, não a satisfaz, e para ela, na verdade, ela gostaria de estar em outro lugar, vivendo outra situação. Como ela não está, aí ela age de forma robotizada, automatista. Isso pode ser o trabalho doméstico de uma dona de casa. Isso pode ser o trabalho numa indústria, o trabalho profissional, pode ser qualquer ramo de atividade humana, aonde a pessoa vai à força, porque não tem outro jeito de ir. Quando ela está naquele lugar o corpo dela, o espírito, a mente, está em outro lugar muito distante. E ela fica agindo ali durante aquele espaço de tempo de forma robotizada. Aí a gente pode dizer, mas isso é uma coisa. Mas pense nisso todo dia. E a pessoa que dorme demais, ela está fugindo da realidade? Dormir também pode se tornar uma forma automatista, aonde a pessoa mergulha de forma inconsciente naquilo que durante o dia inteiro já era inconsciente para ela. A pessoa passa o dia sem gostar do que faz durante o dia. E quando vai dormir, ela vai dormir porque não tem outra coisa para fazer. Ou seja, vai dormir para mergulhar no inconsciente e continuar insatisfeita do mesmo modo. Continuando, ainda o capítulo A Busca. As questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples apresentadas pelas máquinas devoradoras, que facultam mais tempo a todos, que não obstante continuam com carência de espaço físico e mental para o refazimento e renovação emocional. Quando aqui é dito que as questões nobres da existência têm sido substituídas pelas questões simples, apresentadas pelas máquinas, é exatamente aquilo que é proporcionado pela mídia materialista, aonde ter tempo para meditação, para reflexão, para essa mídia, isso seria absoluta perda de tempo. E, na verdade, como nós aprendemos nesses estudos de psicologia, é quando de fato nós estamos ganhando tempo. Então, vejam, hoje, cada vez mais se dissemina incentivo, por exemplo, a prática da yoga. E o que é a yoga? A busca de, através de um certo tempo que a pessoa vai gastar, claro, aquele tempo seja aplicado em trabalhar nela o despertamento para a meditação e para a consciência. Porque os exercícios que são normalmente utilizados nas práticas de yoga visam, entre outro aspecto, tornar a pessoa até mais consciente do próprio corpo que ela tem. Porque normalmente a gente vive e age de forma tão automatista e inconsciente que até o próprio corpo nosso a gente não tem a noção do espaço que ele ocupa onde o espírito interage. E quando se faz aqueles exercícios, aquela prática na yoga, a pessoa vai começando a ter mais consciência do próprio corpo dela. E isso redunda no benefício, hoje comprovado cientificamente, em termos de equilíbrio emocional, psíquico,
físico, consequentemente, porque a pessoa se torna mais atenta e perceptiva a tudo que se passa nela. Exatamente porque é uma prática que vai despertando para o campo da meditação. Mas veja, esse tipo de prática seria disseminada pela mídia? Pelo mundo materialista? De forma nenhuma. Alguns, quando veem a pessoa gastando, entre aspas, certo tempo numa prática dessa, acham que é jogar o tempo fora. Como inclusive ocorre nos estudos espíritas como esse que nós estamos aqui. Para a grande maioria seria um tempo jogado fora. Para nós que estamos despertando espiritualmente, é a melhor forma de aproveitar o tempo. Eu achei interessante uma reportagem que eu assisti. Daquele americano, tem um dos bilionários, que é o dono da Tesla, né, que é de carros elétricos. E ele é muito assim, ele está agora num projeto de ir a Marte. Ele é muito futurista, ele investe muito nessa parte. É quem? É um americano, que é bilionário, eu esqueci o nome dele agora, ele fugiu o nome. Mas ele é o dono da Tesla, que é uma fábrica, o carro maior dos Estados Unidos, em carros elétricos, que ele está desenvolvendo carros elétricos lá. Ele já está difundido, né, na Europa, nos Estados Unidos, já está começando a se expandir o carro elétrico. Aí ele está agora investindo agora eu acho que isso. Eu não queria coragem, não. Botar um eletrodo no cérebro, e esse eletrodo que está colocado no teu cérebro vai fazer você ativar qualquer máquina, assim. O computador, o celular, com o pensamento. Porque às vezes você sabe que o pensamento é tudo. Às vezes tem que controlar o pensamento, né? Porque o pensamento é matéria, né? Aí ele está com esse projeto, mas já teve um brasileiro que está nos Estados Unidos, não me perguntou não, eu estou aceitando velho, esqueci. Depois eu pego no YouTube. Uma sugestão. Eu vou no aparelhozinho assim e fazendo teste com ratos e quanto mais, com macacos, para que aquele aparelho induzisse a ele fazer determinadas ações, para ver a força do pensamento. Eu achei interessante, tem uma coisa que a gente já estudou, né? Do pensamento, e agora está se materializando dentro da ciência. Interessante. E esse cara é bem revolucionário. Eu vou pegar o nome dele e vou passar para você. Eu deixo aqui por último, já que a hora é chegada, nós vamos parar aqui no slide 2, a sugestão para aqueles que estão com dificuldade de memorização, a aprendizagem de uma língua, de preferência o Esperanto, onde a pessoa vai treinando a memorização de palavras novas e a mente vai funcionar melhor, vai ter maior capacidade de memorização. Fica uma sugestão, cursos gratuitos na internet. Tem um que se bota até no celular, chamado Duolingo, e a pessoa aprende o Esperanto fácil. Bom, vamos para a prece de encerramento. Vou pedir a nosso irmão Geraldo ali, que nos trouxe o café, para ser intermediário da prece.